Fala, cambada, Robinho aqui falando. Hoje a gente estava discutindo lá no grupo como fazer Prime, quanto você põe de açúcar, quanto você põe de água. Aí eu ponho tanto de açúcar, eu ponho tanto de água, depois eu ponho tantos ml tantos ml na garrafa. Enfim, deu uma longa discussão isso daí. Tem um amigo lá no grupo que ele faz dessa forma e ele já sempre fez da mesma forma, então ele já descobriu a métrica dele. Então ele sabe que para tal cerveja 5 ml da solução que ele faz. Para tal cerveja 6 ml, para tal cerveja 10, 9, 8 e aí vai. Mas e aí, como é que faz para descobrir? Bom, esse vídeo aqui, pegando dica com outras pessoas também, né? Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples de se fazer o priming, legal? Só acompanha aí. E não tem vinheta. Bom, beleza. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber quantos gramas de açúcar a gente vai precisar. Depois a gente precisa saber quantos gramas por litro que a gente quer. Então, cada estilo de cerveja exige uma quantidade X de gramas de açúcar por litro. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer a carbonatação de trigo, por exemplo, que é a carbonatação alta. Então, vou precisar ali em torno de 9, 10, 11, tem gente que faz com um pouco mais aí, gramas por litro. A única coisa que eu preciso saber, quantos gramas por litro que eu quero. Isso a gente tem que saber, não tem como carbonatar todas as cervejas com a mesma quantidade de açúcar, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma IPA, por exemplo, eu quero 6 gramas por litro. Legal, já é um começo. Então, eu faço da forma mais simples, no chutômetro total. Quer dizer, não é bem chutômetro, mas assim, na aproximação total. Eu acho que eu tenho 20 litros de cerveja e eu quero fazer 6 gramas com litro. É só multiplicar 20 litros, se é 6 gramas a cada litro, eu preciso de 6 gramas por litro, então eu vou precisar de 120 gramas de açúcar. Legal? Descobriu o açúcar, matou a charada. Se tiver com problema de fazer o cálculo, não sei quantos litros tenho, eu não sei se eu tenho 20, 30, eu não sei quantas garrafas, bom, beleza. Normalmente eu faço em torno de 200 ou 250 gramas de açúcar. Se sobrar um pouquinho, não tem problema, você pode guardar ou então descartar, que é o que eu faço. Então, baseado nesse cálculo, que a gente já descobriu a quantidade de açúcar que a gente tem que usar, a gente vai fazer a nossa solução. Bom, eu vou usar esse Erlenmeyer, que ele tem marcação de 200, 300, 400 e 500. Eu vou precisar em torno de 100 gramas de açúcar, uns 150 gramas de açúcar. Então eu vou fazer baseado na quantidade de 150 gramas de açúcar. Isso daqui eu vou usar para carbonatar uma cerveja que eu tô fazendo aí. E nela eu vou usar 6 gramas por litro. Eu fiz as contas, eu preciso de 150 gramas de açúcar. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do meu Erlenmeyer eu vou colocar 150 gramas de açúcar. É a quantidade de açúcar que eu vou precisar. Na verdade vai sobrar um pouquinho. Então botar a minha balança com o funil em cima e vamos lá, vamos adicionar o açúcar aqui, 150 gramas. Adicionei aqui 150 gramas. Beleza? Agora que vem a parte legal. Quanto que eu ponho de água? Não importa. Por quê? Porque é o seguinte, não importa mais ou menos, né? Aqui é o seguinte, qual que é o meu objetivo? Vamos pensar na parte fácil da matemática. Então, se a gente colocou 150 gramas de açúcar, nosso objetivo final é ter o dobro de solução, né? Então, 150 gramas, a gente tem que ter final 300 ml, para ficar conta fácil. Se a gente puser 200 gramas, a gente tem que ter final 400 ml. Se a gente pôs 250 gramas, final 500 ml. Tá, legal, mas beleza. A gente tem que ter isso daí final.
quantidade final em ml de solução. Para quê? Para ficar fácil a conta. Por quê? Porque é o seguinte, se você tiver 100 ml, em 100 ml de solução pronta, você tiver 50 gramas de açúcar, significa que você tem meio grama por ml. Eu sei que a cada 2 ml eu tenho 1 grama de açúcar. Legal? Ficou fácil agora, hein? Então, a cada 2 ml, 1 grama de açúcar. Então, se eu quero carbonato, colocar em uma garrafa de 1 litro de 1000 ml, que é a garrafona grande, eu quero colocar 6 gramas por litro, tá? Vamos voltar. A cada 2 ml eu tenho 1 grama. Eu quero 6 gramas, faz um pelo outro, vezes 2. Então, no caso, eu sei que eu tenho que adicionar 12 ml. Então, colocando 12 ml na minha solução, da nossa solução aqui, eu sei que eu vou fazer 6 gramas com litro. Bacana? Aí, e se eu quiser 500? Pô, 500 é metade disso, é metade dos 12 ml, né? Então, 6 ml. Olha que coisa interessante aí que aconteceu. Nesse tipo de solução aqui, se eu quero 5 gramas por litro, eu tenho um monte de garrafinha de 500. Se eu quero 5 gramas por litro, eu preciso colocar 5 ml na de 500. Coincidiu. Então, se eu quero 5 gramas por litro, eu coloco 5 ml na de 500. A gente só tem garrafa de 500 no exemplo. Se eu quero 10 gramas com litro, eu ponho 10 ml na de 500. Se eu quero 8 gramas de 8 gramas por litro, eu ponho 8 ml na de 500. E daí depois você faz uma regrinha aí, por exemplo, vamos supor, se você não quiser fazer a regra de 3, que daí já entra na parte de cálculo, faz uma aproximação. Você tem, primeira coisa, são os litros, quer dizer, a medida por litro. Então, 10 gramas por litro, você vai colocar 20 ml da solução. Bom, se você coloca 20 ml por litro, um exemplo, na de 500 você vai pegar metade desse valor. Então, você vai pegar 10 ml por litro. E se for na garrafinha de 250, que é metade da de 500, você pega metade de 500. Então, se você colocou 10 ml na de 500, você vai colocar 5 ml na de 250. Legal? E aí você vai fazendo os deparos. Fica fácil dessa forma, não tem como errar. Você fica preciso. Agora eu vou mostrar o que eu vou fazer aqui. Eu já tenho então 150 gramas. Eu vou colocar água. Conforme eu for pondo água, ela vai entrando no meio dos grãos aqui. E eu vou deixar um dedo acima da marcação de 300. Legal? Por quê? Porque eu vou ferver isso daí, eu vou deixar evaporar. Na hora que evaporar, que bater 300, eu desligo o fogo. Desligo o fogo e resfrio esse cara. Se você quiser fazer o açúcar invertido, só pingar umas gotas aqui de limão, depois da solução pronta, que dizem que ajuda a acelerar, e realmente deve ajudar. Eu fiz teste, não notei muita diferença. Hoje eu não tenho limão, então vai sem limão mesmo. Não senti diferença no tempo de carbonatação realmente. Tem uns testes aí, uns vídeos aí da internet que os caras até fazem isso daí. E teve lá a diferença de que ele aumentou a parte com o exemplo com açúcar, que é o açúcar invertido com limão, ele acelerou um pouco o início ali da carbonatação. Então, quer dizer, ele chegou numa pressão mais rápida, mas depois as duas foram meio que juntas, assim, entendeu? Terminou assim, coisa de um dia antes. Sei lá se compensa, pode ser que compense, mas enfim, se quiser é só pingar um pouquinho de limão, tá? Vou mostrar agora o que eu faço. Bom, e aqui eu vou filmar e pegar a água ao mesmo tempo, então, vamos lá. Ó, sem medir, não estou medindo nada aqui. Na hora que passar de 300 eu paro. Aí, ó. Passou de 300, tá? O importante é isso, passar dos 300. Eu tenho 150 gramas e eu quero 300 final, para ficar fácil minha conta. Então eu vou ferver até baixar para 300, tá? A ebulição disso daqui é muito fácil, a evaporação é muito rápida. Vamos lá, fogo. Ó, aqui a gente acompanha a fervura. Já abriu fervura, na hora que a gente põe o açúcar, ela fica bem branquinha, né? Porém, ela passando pouco tempo, ela já começa a amarelar. Isso daqui vai ficar bem amarelo e bem translúcido, tá? O objetivo é esse mesmo, deixar totalmente líquida, totalmente homogênea, para não ter problema de levar mais ou menos açúcar para a garrafa. Tem que levar a quantidade exata que a gente precisa. Aí, ó,
Ele tem que ficar bem transparente, bem cristalino. Eu vou desligar aqui o fogo, eu acho que agora bateu. Vamos ver? Bateu 300 ml. Show! Então aqui eu tenho... Olha o resfriamento só. Aqui eu tenho 300 ml de uma solução de açúcar com água, onde eu tenho 150 gramas de açúcar. Agora ficou moleza. Eu acho que não ficaram dúvidas aí, espero que não. Se ficou, pergunte aí. Vamos ver, se eu souber eu respondo aí para vocês, eu tento ajudar. Mas eu acho que essa forma aqui é a forma mais simples que eu encontrei. Foi a soma de várias dicas que eu fui pegando, algumas eu tive a ideia mesmo malucas, mas eu acho que é bem interessante, fica bem fácil. Eu praticamente uso isso agora para todas as minhas cervejas, fica fácil fazer o cálculo, né? Se você não tiver, por exemplo, mas eu não tenho Erlenmeyer, e aí? Cara, não tem problema, faz a solução em qualquer... Primeiro, balança tem que ter, né? Então pega a quantidade de açúcar, coloca dentro de uma vasilha que tenha medida, nem que seja aquelas de plástico. Põe lá, então, vamos supor, aquelas de plástico de fazer bolo mesmo, coloca os 150 gramas lá dentro, coloca 300 e... Vamos supor, se for 150 gramas, coloca então 310 ml, não põe igual eu coloquei bastante, passei um pouquinho, acho que eu coloquei 50 ml a mais, para deixar ferver bastante. Mas eu tenho medida no meu Erlenmeyer, se vocês não tiverem, façam isso. Coloque 150 gramas de açúcar, complete até 305 ml no máximo e leva para fervura. Ferveu, tá ótimo. Ferveu já tá ótimo. Deixa fervendo 1 minuto só, já é o suficiente, legal? E é uma forma, entendeu? Para quem não tem um Erlenmeyer. Se você tiver Erlenmeyer, vai no Erlenmeyer, coloca um pouquinho mais, deixa ferver bastante. Esterilização é tudo, na minha opinião. Eu sou meio chato pra caramba por esse negócio. Porém, uma carbonatação errada também é prejudicial, entendeu? Então, de repente ferve a água antes, pode até fazer isso, de repente, vamos supor, tem um açúcar, coloca 150 gramas de açúcar, pega um canecãozinho, alguma coisa do tipo, ferve uns 300 ml de água e vai adicionando, pode até resfriar para não estragar o pote, sei lá, e vai adicionando a água, né, nesse cara de açúcar aí, dissolve bem, deixa ali uns 305 ml e ferve essa parte. Só que daí você já vai estar com a água fervida, né, que já está esterilizada. Você vai entrar em contato com o açúcar, já vai dar uma esterilizada, mas por segurança ferve mais uns 1 minuto aí, e aí já é o suficiente. Deixa resfriar e pau na máquina. Então é isso, galerinha. Se vocês quiserem agora, como eu já expliquei aí no vídeo, é simples, agora ficou muito fácil. Essa solução aqui tem 1 grama a cada 2 ml. O resto é só fazer uma continha e descobrir. Legal? Qualquer dúvida aí, só perguntar. Cheers!